nós vamos passar agora, vamos chamar a nossa terceira convidada. A gente estou louca também para escutar, que é a professora doutora Ana Lígia Vieira. Professor, não sei se eu só falei, é Skill da Veiga? Depois você me corrige aí. Mas pode me chamar de Nina Veiga, que é mais boazinha. Fácil. Ela é conhecida como Nina Veiga. Nina. Não é a Nina, Nina, é porque ela me corrigiu quando eu falei, a professora pode chamar de Nina. Professora Nina, que satisfação. A professora foi uma convidada minha para essa mesa, a pedido do meu querido professor, doutor Leandro Garcia. Né? Mais uma vez, professor, o senhor está vendo o que o senhor fez, professor? O senhor é o culpado disso, professor. O senhor é o culpado. É um coração grande que tem esse professor. E a professora Nina, ela veio conversar com a gente sobre a pedagogia Waldorf. Nós estamos aí com muitas pedagogias humanistas, nós vamos levantar essa bandeira do afeto, da amorosidade, vai chegar na academia. Vai não, já chegou, né? Nós estamos aqui. Professora Nina, eu vou vos apresentar, tá bem, querida? Culpa sua, Leandro, já vi seu comentário, você não Você fez a Universidade de Lisboa também? Será que foi ao mesmo tempo que eu? Fiz o doutorado sanduíche lá. Ah, tá bem. O meu acabou sendo todo lá. Eu fiz o sanduíche. Depois eu converso consigo sobre isso. Pesquisadora associada ao IELTS, que é o Estudo de Literatura, né? Tradicional da Universidade de Nova Lisboa, registrada no FCT, na Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal. Também estou lá, professora. Mestre em Cultura e Linguagem, Psicopedagogia Institucional e Clínica, especialista em docência, qualificada na Pedagogia Waldorf e Pedagogia Terapêutica, professora em pós-graduação. Temos um monte de coisa como nós duas, né? Aliás, as três aqui, que coisa. Idealizadora e coordenadora da pós-graduação em artes manuais, estou louca para ver isso. Ela trabalha, gente, com terapias, gente, com trabalhos manuais na educação steineriana. Rudolf Steiner, é isso? Nosso querido isso Rudolf mesmo. Steiner. Eu tenho estudado a sua pedagogia. A Nina é conhecida e desenvolve o seu ateliê de brinquedos, inspirada aí nessa educação Waldorf. Também dá consultoria, gente, é tão grande aqui, professora. Eu não sei de onde vocês tiraram, deve ser do Lattes, né? Nós pegamos tudo, aqui, a gente pega tudo. E aí, tem muita coisa, depois vocês vão lá, abrem lá, gente, vocês vão lá, porque essas três professoras aqui, eu não sei o que eu faço, não, eu tive que ir pensando delas aqui, né? Nossa, travessia do grupo, olha, bolsista CAPES, e aí é um monte de coisa, professora. Eu só tenho a lhe agradecer, gente. Ela tem um canal, você tem um canal no YouTube? Tenho um canal do YouTube, tenho vários sites. Olha, depois eu vou divulgar aqui o canal, mas é quando eu estou no projeto. É facinho, clicando Nina Veiga vai encontrar-me em toda a rede. Olha, eu tenho um canal sobre educação humanista também, depois vou divulgar aí, vou pedir para o pessoal divulgar o seu e o meu, tá? Muito bem. Vocês acompanhem lá. Eu sigo, né, mais aí a pedagogia logosófica também, né? Estou nesse movimento. E, professora, seja bem-vinda, a palavra é sua, porque se deixar professor é coisa horrorosa, né? A gente fala. Olha só, Sheila, pede para subir, então, a minha apresentação, eu mesma vou mudando, tá bem? Eu quero agradecer imenso, é uma alegria estar aqui, agradeço o convite, especialmente a Sheila Fontinelli, não é? Da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a comissão científica do evento, na pessoa do professor Leandro Garcia, a presença afetiva e amorosa das minhas parceiras de mesa, Mayra e Ana, que me precederam, e o apoio da Geolande e da Luísa, que estão aqui a fazer esses bastidores. E, claro, a grande audiência que nós estamos tendo nessa manhã de sexta-feira.
Muito obrigada. Então, eu preparei para vocês um trabalho que ele é um recorte do recorte e tem como objetivo fazer um conceito operacional, gerar um conceito operacional. Então, se eu dissesse assim, o que eu quero com a minha apresentação? Com a minha apresentação, eu gostaria que você tivesse um conceito que pudesse aplicar em qualquer sala de aula, independente da linha pedagógica que ela esteja submetida. Muito bem, então eu vou começar antes do começo. Antes do começo, eu queria falar do meu lugar de fala. Eu sou uma formadora de adultos. Já estive na sala de aula da Pedagogia Waldorf como professora, mas hoje eu trabalho com educação steineriana, em contraposição ao conceito de pedagogia Waldorf. E essa tensão entre educação e pedagogia é que eu queria trazer para inaugurar a minha fala. Educação, na perspectiva que eu trago aqui, ela se contrapõe ao conceito de pedagogia justamente porque o papel do educador não é conduzir, como é o pedagogo, né? Conduzir o outro, mas o educador apoia o outro para tornar-se quem ele é. Então, para isso, eu vou trazer uma epígrafe norteadora, que é a epígrafe a partir de Rudolf Steiner, quando ele fala disso, em 1923. Pedagogia, em verdade, diz ele, nós nem podemos mais utilizá-la. De fato, teríamos que jogá-la fora, pois, já por seu nome, ela nos apresenta uma total unilateralidade do que quer realizar. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a pedagogia ela quer direcionar o outro e a educação ela quer apoiar o outro na direção que o outro escolhe ir. Muito bem. Então, eu vou trazer a origem histórica. A origem histórica, então, a primeira coisa a falar, né, da pedagogia Waldorf, que ela surgiu a partir de uma pergunta. E isso diz muito sobre a sua metodologia. Então, essa pergunta é pelo social. Na época do pós-guerra, logo na sequência do pós-guerra, Rudolf Steiner, que é um filósofo croata, né, gente? Da linda Croácia, com aquela cabeça quadrada, aquele jeitão, assim. Ele estava, no pós-guerra, trabalhando como consultor de empresas, apoiando, a partir da sua trimembração social, ele tentava trazer esses valores que foram muito difundidos pelas palestrantes anteriores no âmbito da empresa, das indústrias, muito afetadas que estavam pelo pós-guerra na Alemanha. Então, ele trabalhava nesse ambiente. Foi quando um dos diretores de uma dessas indústrias, que justamente era uma empresa de cigarros, Waldorf Astoria, que é interessante esse caso, por quê? Porque a empresa, durante a guerra, ela contratou novos, porque grande parte dos homens foram trabalhar, foram lutar. E quando eles voltaram da guerra, ela absorveu de volta todos esses funcionários que tinham ido para o fronte. E aí, era muita gente para pouco serviço. Então, eles fizeram um trabalho de meio período. E no outro período, eles fizeram uma escola de adultos, justamente onde Rudolf Steiner dava aula. E nessa escola eles tinham de tudo, desde português, inglês, eles tinham artes, escultura, meio período trabalhavam assim. E aí esse diretor, ele resolveu ele perguntou
Quando depois de um tempo, os adultos começaram a se desinteressar pela parte de educação, queriam trabalhar período integral, coisa de sobrevivência, ele se perguntou, será que a gente não poderia fazer um trabalho com os filhos dos funcionários, para que eles, então, chegassem à fase adulta com esses valores da trimembração social, que eu já vou falar para vocês, já em si. E aí foi que começou a primeira escola Waldorf no âmbito da indústria de cigarros Waldorf Astoria. E aí, essa trimembração social, ela traz justamente o espírito da pedagogia Waldorf, que é os valores da pedagogia Waldorf, elas estão ligadas diretamente à composição do social. Ou seja, a liberdade no âmbito do espiritual, do pensamento, a fraternidade no âmbito das relações sociais e o socialismo no âmbito da economia. Então, esse é, digamos assim, a trimembração social de Rudolf Steiner. E ele diz assim, a humanidade não terá mais o que dizer se não estruturar o seu organismo social no sentido da trimembração, do socialismo para a vida econômica, da democracia para a vida do direito ou do Estado, e da liberdade ou da individualidade ética para a vida do espírito. Eu acho que isso, para nós, educadores, Waldorf, um desafio, porque quando a gente pensa hoje, no mundo em que vivemos, em liberdade, normalmente essa liberdade ela está deslocada, digamos, ela se traduz em liberalismo econômico, né? E não em fraternidade, não em apoio, por exemplo, que nos dê a possibilidade de criação de um estado de bem-estar social. Então, vamos falar da educação steineriana, né? Então, a educação como tornar-se o que se é. É tarefa do educador, é apoiar para que cada um se torne quem é, em sua singularidade. Esse é o desafio, e para isso, a educação steineriana ela é composta de diversos dispositivos de produção de singularidade. Muito bem. E o primeiro deles é o exercício estético junto à natureza. Então, a natureza singular, nesse sentido que cada um entra em contato com os elementos da natureza. E, a partir dela, o brincar livre, que é outro grande pilar da educação steineriana. O corpo sempre presente. Então, a corporalidade ela está diretamente relacionada à aprendizagem. Então, a criança primeiro vivencia corporalmente, para a inteligência, se vier, vem depois. Então, a sala de aula da pedagogia Waldorf, da educação steineriana, ela é inteira composta de elementos estéticos que acordam a corporeidade, os sentidos, e que produzem educação não só a partir da mente, mas do corpo todo. E, claro, cada sala de aula tem a sua própria singularidade.
E aí eu trouxe várias delas, inclusive na escola pública, como é o caso dessa foto, onde a pedagogia Waldorf entra como uma ampliação da vivência. E essa ampliação, ela inclui música, arte, trabalhos manuais, né, que eu exerço, tanto como exercício, como processo. E aí, de novo, uma foto da escola pública. E a autonomia e a afetividade docente. Então, o docente da educação steineriana, ele está ali dentro, aproveitando as minhas queridas colegas de mesa, eles estão ali dentro com amorosidade, com afetividade, com os olhos no coração. E aí, para a gente, eu queria trazer um exemplo ilustrado. Como que esse dispositivo de produção, de singularidade, de apoio, de que cada um se torne quem é, funciona na prática. Eu trouxe um exemplo ilustrativo, que é justamente o caderno, né, gente? Eu sou doida por cadernos. A minha tese de doutorado, vou mostrar aqui, é um caderno, né? Então, eu sou doida por cadernos e trouxe, lógico, o exemplo do caderno. Então, diferentemente de uma escola onde o aluno lê, vou pegar um exemplo, num livro didático, o livro didático da escola Waldorf, da educação steineriana, quem faz é o aluno, a partir do quê? A partir da sua própria singularidade, da sua qualidade, das suas forças. Então, ao invés de querer que todos façam iguais, cada um faz diferente. Então, vou trazer um exemplo do meu próprio filho, tá bom? Ele agora está formando no 12º ano, né, que é o 3º ano do ensino médio na pedagogia Waldorf. Ele está se formando esse ano, mas quando ele estava no 5º ano, a professora, ela tinha feito o doutorado dela na Itália, e eles estavam estudando Roma. E aí, 5º, 6º ano, acho que 6º ano, ela já tinha vivido em Roma muitos anos, então ela trouxe toda a experiência da vida romana, trouxe como é que eram os trajes das mulheres romanas, e trouxe aquilo com quem já tinha tido lá, diferente de quem lê no livro. Então, ela trouxe com toda aquela potência, falou de tudo e tal. E aí a gente teve falou dos gladiadores, dos leões, tudo. E aí a gente teve uma reunião pedagógica com as famílias e os professores na sala de aula, e os desenhos da época de Roma estavam nas paredes. E aí tinha lá leões, mulheres vestidas, né, patrícios, guerreiros, tinha de tudo, e tinha o desenho do meu filho. Que era assim, tinha um recorte, imaginem, um recorte da rua, como se a gente tivesse cortado assim. Embaixo apareciam uns encanamentos e em cima uns pés. E aí eu falei, professora, que é isso que o meu filho fez? Porque, né, tinha um leão, assim, ela falou assim, o que chamou a atenção do seu filho foi o encanamento de água quente que os romanos inventaram e que perpetua até hoje. Então, assim, a partir de tudo que ela falou, cada aluno colocou no papel, no seu livro didático, o que mais lhe afetou. E aí, gente, até hoje, né? O meu filho é típico isso, é dos encanamentos. Muito bem. Então, olha lá, que cadernos lindos que eu trouxe de exemplo. Esse é do Fundamental 1, olha que beleza.
Ó, fundamental. A matemática. Olha o corpo ali, porque na matemática também as medidas do próprio corpo, a referência é sempre a própria corporalidade, e não uma referência externa a si mesmo. Aqui do Fundamental 2, olha que beleza, ecologia. Olha, ensino médio, é muito lindo. A química também do ensino médio. Ó, que beleza, ensino médio, ao Corão. São lindos, né, gente? Esses são os livros didáticos da escola Waldorf. E para nunca esquecer, queria trazer isso que eu acho muito importante, sabe? Ninguém deve, no futuro, construir tranquilamente a própria felicidade se os outros, ao seu lado, estiverem infelizes. Então, o âmbito do social, dentro da educação steineriana, dentro da pedagogia Waldorf, ele é, digamos assim, a tônica. Então, eu queria trazer um pouco da ação antroposófica na composição Si-Mundo, né? Importante metodologia para que a gente... Eu costumo dizer que a antroposofia, que eu não vou falar aqui, porque é demais, né? Mas a antropologia, se puder tirar, por favor, essa mensagem, tem uma configuração aí onde a mensagem fica embaixo, mas agora não dá para mexer, então não coloca não para a gente poder concluir a fala. Então, eu costumo dizer que se alguém te perguntar o que é antroposofia, você pode responder: antroposofia é o mundo é comigo dentro. Então, se eu olho para o mundo e ele é comigo dentro, isso faz toda a diferença. Então, eu tenho uma série que eu estou começando logo depois das eleições no canal Paz e Bem, aqui do YouTube. Vocês podem ver essa série, A Ação Antroposófica na Composição Si-Mundo. Toda quinta-feira, às 18h30, eu estou lá no canal Paz e Bem também. E aí, lá a gente pode ver a ação antroposófica no mundo, ela é concreta. Então, a gente vê a pedagogia Waldorf, a medicina e as terapias, desde a odontologia, psicologia, o desenvolvimento social e a economia, a euritmia e a cultura, arte e arquitetura antroposófica e os cursos de formação. Nos cursos de formação, quem quiser saber mais, pode, então, ir lá no site da Federação das Escolas Waldorf do Brasil, onde tem os cursos, tem muito material, tem debates, tem muita coisa, gente. E, claro, no site da Sociedade Antroposófica. Também tem o Instituto Ruth Salles, que traz muito material de pesquisa. E eu queria trazer um verso para finalizar. E esse verso tem a ver com aquilo que eu sinto que precisamos desenvolver nos tempos de hoje. Eu trago serenidade em mim. Em mim mesma eu trago as forças que me fortalecem. Quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero permear-me com o poder da minha vontade. E quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força pelo poder do meu esforço. Então, tem uma pegadinha aí, né? A serenidade está em mim, mas para acessá-la, eu preciso me esforçar. Que cada um de nós possa se esforçar para conduzir as suas salas de aula com serenidade e permitir que cada um torne-se quem é. Muito obrigada. Ó. Obrigada. Foi uma honra. Querida Nina, gente, o que eu vou fazer com vocês três? Eu vou embora não.
Não pode ir embora, nenhuma dessas mesas não vai dar. Como é que nós vamos fazer? Gente, vocês deram conta do que nós fizemos aqui hoje? Vocês estão conscientes? Nós estamos mais do que plantando uma semente na academia, não é? Olha, esse vídeo que eu estou dando aqui é para a gente refletir, vocês aí, audiência. Nós temos, eu vou propor um negócio aqui, ó. Nós temos que fazer educação virar do avesso, né, não, gente? Porque é tudo de fora para dentro. Nós estamos aqui às 4. Ai, me dá vontade de fazer uma parte de 20 minutos aqui, mas eu vou ficar quieta. Vou dizer aqui um negócio para vocês. Nós estamos propondo a educação do inverso, gente. Nós estamos propondo a educação de dentro para fora. Mesmo, Sheila. Gente, eu vou fazer o destaque agora, professora. Lá vou eu com o óculosinho, né, gente? Olha, o destaque da fala de Nina. Nina, você tem um comentário, diz assim, que Nina disse assim, um dia vão ficar doidinhos, né? Quando escutar esse negócio de botar pedagogia, mas eu entendi perfeitamente. É que a gente é tão burocrática, é tanto papel, é tanta coisa, e a gente se envolve no mundo da burocracia, gente, a gente inventa coisa, nós estamos inventando coisa que a gente tinha que inventar, não é, gente? Vocês não sentem assim, não? Outro dia eu estava aqui na UERN, gente, eu tenho tanto papel que eu assumo nessa universidade, como todas vocês aí, que eu falo assim, gente, quando é que eu vou conseguir ser professora? E eu achei muito interessante essa fala de Nina, mas a Nina, ela disse o seguinte, só, gente, para eu fazer o mesmo com ela. Todos gostando, realmente tudo perfeito. Aí teve uma coisa aqui muito linda, né? Trabalhar dando ênfase aos aspectos emocionais, a integração. E aí, Nina, eu vou ter 2 perguntas aqui para ti, que são as seguintes. Você guarda para a gente abrir o nosso intercâmbio, tá bem? Essa expressão intercâmbio é bem, deixa eu clarificar, porque o povo diz assim, Sheila, você não fala discussão, você não fala debate, eu explico aos meus alunos que eu não debato, eu intercambio. É um termo da pedagogia logosófica, porque nós fazemos um câmbio, uma transformação que parte de interno a interno, de coração a coração, então não tem por que debater, nós não debatemos, eu não debato, não. Estou falando sério. E a pergunta de Nina é a seguinte, olha, Nina, vai guardando a sua. Você contou o seguinte, querida, você é responsável pelo seu trajeto educacional, não é? Se o aluno é responsável, não é, gente? Ele é autônomo, achei lindo isso. Os 3 pontos aqui falaram, vocês 3 falaram isso. Qual o papel do professor? Como é que ele age, né? Papel ele assume nessa pedagogia. Eu vou recuperar as perguntas todas para que vocês se posicionem, tá? Vou começar com Maíra, eu fiz as anotações aqui, né? Primeiramente, a professora Maíra, eu queria saber, professora, a pergunta lá foi da mocinha, né? Que questionou a Maria Macedo. Espírito tem conotação com a doutrina espírita? Ensinada por Kardec? Essa é a pergunta dela. E a outra, que aí é minha, né? Qual é realmente, como é que na prática é feita essa ligação do conhecimento ao afeto? Eu sei que a professora já trouxe vídeo, tudo isso, mas como é o dia a dia do professor, para a gente trazer, né, para a prática. Aí vem a professora Ana, que é a pergunta que eu trago para ela, né? Que é essa... O amor relacional, o amor é um só, mas nós vamos olhar, né, o amor sob diversos ângulos. Como é, professora, que na prática esse amor acontece na sala de aula e como é que ela transcende o eu? Então, 2 perguntas. Como ela ocorre na sala de aula e como é que ela transcende o eu? E para a professora Nina, então, né, vem aí essas 2 questões que eu já trouxe. E como é que a gente se torna o que... Eu fiquei intrigada com esse negócio, professora. A gente se torna aquilo que a gente é. Como é que eu vou me tornar alguma coisa que eu já sou? Eu leio a Pedagogia Waldorf, eu já sei o que a professora vai dizer, mas a plateia pode estar perguntando isso. Tem a ver com o ponto da professora Maíra. É o link do negócio do espírito, gente. Pedagogia
educação, não gosto muito de escutar esse negócio de espírito, a gente já viaja, né? Pensa que é alguma coisa, não é? Mas não é. Elas vão contar aqui para vocês o que é. Professoras, muito obrigada. Então, professora Maíra, por gentileza, vamos combinar aqui, se cada uma puder aí, né, trabalhar as respostas num período sintetizado, e abro aí, gente, vai deixando pergunta, deixa no comentário que a gente vai retomando aqui. Professora Maíra, ficamos nós 4 aqui, tá? Bem, primeiro, valorizar muito esse momento, Sheila. Eu acho que o que você está sentindo, nós também estamos sentindo. Por quê? Porque a educação, ela tem que se ampliar muito, muito, e contemplar esse ser humano integral, né? E à medida que a gente contempla isso, né, como as professoras trouxeram tão bem, nós vamos contribuindo para que o ser se torne um ser melhor, e isso vai favorecer que a gente viva num mundo melhor. Gente, uma coisa melhor do que isso, trabalhar, né, na educação com essa perspectiva, não tem, né? E aí eu acho que amplia muito, né? Quando eu venho todos os dias para a escola, eu venho assim com uma vontade de querer fazer o bem, com uma vontade de contribuir para uma humanidade melhor. Então, o meu trabalho, ele transcende, né? Transcende muito. Mas vamos à pergunta, né? Allan Kardec foi aí um pedagogo, estudioso, né? Escritor importante, trouxe muitas contribuições sobre o espírito, e a logosofia também, ela dá um destaque muito grande a essa realidade espiritual. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos aqui nesse planeta para favorecer a evolução espiritual, né? Não tem sentido a gente viver a vida para as coisas físicas, para as coisas materiais apenas. Isso é importante, faz parte da vida. Mas aquilo que é eterno, que é a parte espiritual, nós não vamos dedicar essa parte, né? Buscando aquilo que é permanente. Então, o espírito, para a logosofia, assim, uma definição que eu gosto muito, né? É aquele que me enlaça, que me liga ao Criador, né? Ele é o sustentador, o perpetuador da existência. E para eu me conectar com o Criador, eu tenho que buscar uma evolução consciente, né? E isso é muito lindo, porque não é nada complicado, como você manifestou, né, Sheila? A gente tem que trazer para a vida, para o dia a dia. Isso é realizado no dia a dia. No meu dia a dia, eu procurando ser melhor, procurando me conhecer, procurando fazer o bem, eu estou me conectando com o Criador, né? E estou atendendo a essa minha natureza espiritual. Depois, Sheila, eu não sei porque você perguntou também sobre o afeto, né? Como que isso acontece, né? A relação afetiva do professor e do aluno, foi isso? Acho que o conhecimento. São duas forças importantíssimas na educação: conhecimento e afeto, né? O afeto, ele é um elemento fixador. Ele é fixador do conhecimento, ele é fixador das relações humanas. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Nós buscamos, né, a manifestação e a presença do afeto o tempo todo, junto com o conhecimento, porque também é primordial, né? E uma das manifestações, né, que eu identifico é quando eu olho para o meu semelhante e vejo assim, gente, é um ser que tem uma realidade biopsicológica e espiritual, e eu preciso contemplar isso na minha convivência com ele, e eu preciso tocar o melhor que o outro tem. Eu preciso estimular o outro a querer, né, também realizar tudo isso que eu já percebi que é muito importante na minha vida. Então, esses dois aspectos, né, conhecimento e afeto, eles têm que estar muito presentes no dia a dia do educador. Uhum. Sheila, então, não dá. Eu brinco, só um minuto, porque eu... Maíra, então não dá para trabalhar a educação só com base em conhecimento científico, não é? Não. Tem que trazer o afeto. Isso. Não é, gente? Não dá para desvincular, né? Isso mesmo. E um conhecimento, né, que a logosofia trabalha com ele, Sheila, que é o conhecimento transcendente, né?
que ele realiza, né, que favorece tudo isso aí que as colegas também trouxeram também. Olha, na palestra do professor Antônio, eu trazia na abertura que nós já tivemos muitas experiências, né, em que a pessoa, mostrando aí os profissionais muito bem qualificados, mas a falta do afeto fez com que a história registrasse atrocidades, né, gente? Uhum. Então, não dá só para ser tecnicamente bom. O professor Antônio, que está aí na plateia, também disse o seguinte, recordou, né, um axioma, agora eu não recordo de quem, professor, bote aí, por favor, no chat, que ele dizia o seguinte, que quando nós contratamos um profissional, às vezes a gente contrata por questões técnicas, mas quando a gente manda embora é por questões humanas. Olha que coisa interessante. Professora Ana Veiga, a palavra é vossa. Seu microfone parece estar desligado. Será que sou eu agora? Ou é a Ana Barcelos? Oi, perdão, Ana Barcelos. As Anas são 2 anos. Não problema, não. Isso, obrigada. Então, a sua pergunta foi, né, sobre como que essa pedagogia amorosa ela se dá na prática, né? Então, mais uma vez, eu repito que esse termo, né, quer dizer, amorosidade, na verdade, o Paulo Freire falava de amor, mas ele também não explicou exatamente como que seria essa pedagogia amorosa, né? E os estudos sobre pedagogia amorosa que eu li, né, no meu pós-doutorado em 2019, que inclusive eram muitos baseados em Freire, né? Eles diziam exatamente isso, que Freire propôs, mas ele não explicava como que era exatamente essa pedagogia amorosa. Então, os estudos, basicamente, se propõem a investigar, assim, como que seria uma pedagogia amorosa lá nos Estados Unidos, a pedagogia de Freire, se ela seria boa ou não, né, nesse sentido, assim. Mas, ao contrário, né, por exemplo, da educação steineriana e da pedagogia logosófica, essa pedagogia, com esse nome, né, ela não tem essa tradição, a gente não tem escolas de pedagogia amorosa, por exemplo. Só que, a meu ver, né, eu englobaria, né, as práticas aí que as colegas apresentaram como práticas de pedagogia amorosa, porque se vocês olharem o que eu disse, o que elas afirmaram, né, que tem algumas coisas na prática aí, tem tudo a ver com o que a pedagogia amorosa prega, né? O conhecimento de si mesmo, o ser humano integral, né? A individualidade, a autonomia, a democracia, né? Ou a justiça para todos, né? Então, está aí presente em várias educações e pedagogias aí que elas colocaram, né? Mas eu acho que e você perguntou aí, da transcendência do eu, é a gente sair de si mesmo. Você não pode ter o bem, né, coletivo, você não pode ter cidadania, democracia, amorosidade, se você é egoísta, narcisista, né? Qualquer amorosidade, afetividade na educação, ela passa por reconhecer o outro. Isso está presente tanto na Waldorf quanto na logosófica, né? Você reconhecer a si mesmo e ao outro, como seres humanos potenciais, né? Se eu olho o outro com desprezo, isso não é amorosidade, né? Isso não é afetividade. Se eu desprezo o outro, isso não é amorosidade, isso não é amor. Qualquer professor que seja bem-sucedido, ele reconhece o seu aluno como um colaborador, como igual, né? Como aquela pessoa que está ali e só precisa de um empurrãozinho para crescer, mas ele já tem tudo dentro dele. Né? Agora, se eu tenho... E, infelizmente, o que acontece são visões deturpadas, né? De certas salas de aula, de certas escolas, né? Então, entra aí muito preconceito de classe, de raça e tudo mais, né? Que a gente tem muito no Brasil. E aí era uma das minhas perguntas, depois, para as minhas 2 colegas, se essas pedagogias estão presentes nas escolas públicas. Mas, antes também, eu queria só falar mais uma coisinha, que o que o amor não é, né? Então, porque, de novo, infelizmente, porque a palavra vem tão carregada de conotações, né? Que nem sempre são as verdadeiras, então o amor não é passar a mão na cabeça do aluno, o amor não é dar coisa bobinha,
O amor não é laissez-faire, né? Essa pedagogia amorosa, não é um pouquinho, né? Eu vou fazer só um pouquinho, né? Porque eu amo meus alunos. Não, não é isso, né? É sério, é rigoroso, exige ética e responsabilidade. Então, até a gente que está estudando isso, a gente fala, porque há um discurso que foi usurpado, né? Então, se o professor fala, eu trabalho por amor, as pessoas já começam a debochar dele, né? Fala assim, mas você não quer ganhar bem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem tentado, na verdade, falar, não é trabalhar por amor, mas trabalhar com amor, né? Então, e tudo fica com uma tinta muito diferente quando se trata da docência, que é uma profissão desvalorizada no Brasil, infelizmente, né? A gente quer médicos, advogados que trabalhem com amor, com excelência, mas quando se fala da profissão de professor, vem toda uma série de críticas, às vezes, né? E o professor que ama realmente a profissão, que trabalha com amor, que é sério, que exige, que tem o conhecimento, né? Esse professor é um ótimo professor. Então, eu queria só deixar claro isso, né? Que a gente tem que distinguir as coisas. Falar da pedagogia amorosa significa falar do conhecimento, da responsabilidade, do cuidado, do respeito, da colaboração e do diálogo. Ô, professora, quanta sabedoria! Muito obrigada, minha querida, muito obrigada. Estou me sentindo olha, eu estou me sentindo assim tão agradecida que vocês não têm noção. Meu espírito está aqui me vibrando, né? Vibrando, muitos esclarecimentos, né? Tem um axioma da pedagogia logosófica que eu gosto muito, que diz o seguinte: ser bom, porém não. Então, essa amorosidade, ela passa por essa consciência, né? De que eu dizia, né, que a pedagogia logosófica tem um jargão, um axioma, na verdade, que diz ser bom, porém não tolo. E a amorosidade, ela perpassa por isso. Porque o grande problema é que nós criamos as narrativas do bonzinho. Alguém que não se posicionar, porém com elegância também, né? Eu vou passar depois a professora Maíra, antes a professora Nina, mas a professora Maíra já tem uma pergunta, e a professora Nina também a mesma pergunta, né, da professora Ana, e como é que fica essas pedagogias na escola pública? Eu vou responder uma parte, vou dizer assim, na escola pública para criança eu não sei, mas na academia eu garanto que sou eu que estou lá, eu estou levando, então os meus alunos, quando tem aula comigo, eles estão tendo pedagogia logosófica. Né? Ai, que bom, Os meus alunos na pós-graduação, a pedagogia é logosófica. Então, já está no ensino superior, agora nós temos que levar. Professora Nina, você, minha querida, agora é você mesmo, não errei não, né, gente? Muito bem. Então, o trajeto educacional parece que era a minha pergunta. Então, eu preciso trazer duas palavras-chave que eu acho bem importante. A primeira é a ampliação. E a segunda é o como. Então, o currículo da pedagogia que está nas escolas Waldorf, ele é o currículo oficial. O currículo oficial, né, por isso também a gente tem algumas escolas públicas com a educação steineriana, e nós temos aqui no Brasil cerca de 700 escolas, no mundo são cerca de 3.000, e o que acontece é a ampliação e o como. Ampliar o conteúdo de tal maneira que a singularidade de cada aluno possa se dar. Não é uma coisa de dentro para fora. É uma composição. Como a música, viver é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. É uma composição simundo. Quando a gente fala tornar-se, é um paradoxo, por isso a professora Sheila se estranhe, né? Tornar-se o que se é o que a gente está aqui fazendo. Todo dia a gente está lutando para nos tornar aquilo que nós somos.
É paradoxal. Porque se já nós somos, como que a gente tem que batalhar para se tornar, não é mesmo? Mas esse é o exercício do viver. Esse é o exercício do viver. Então, o currículo da educação steineriana é o currículo ampliado e é o como da criação, por exemplo, como eu trouxe nos cadernos, de dispositivo que permitam cada um ser quem é dentro daquilo que é proposto. Ao invés de se pedir uma resposta única a uma pergunta, fazer pergunta que permitam que cada um responda a partir de si mesmo, porém, é sempre importante dizer, vale tudo, mas não vale qualquer coisa. Qual que é o papel do educador steineriano? É de trazer o envoltório dentro daquela faixa etária, por exemplo, quanto menor a criança, menos deve aparecer o professor. Por exemplo, quer ver? Na salinha do maternal, do maternal, vou pegar do maternal, está na hora de recolher os brinquedos. Ao invés de falar, vamos meninos, vamos recolher brinquedos, o que faz o educador Waldorf? Começa a cantarolar a mesma música de recolher brinquedos. E aí, cada criança, no seu tempo, vai percebendo, e o grupo, o social, se compõe. E aí um começa a juntar o brinquedo, colocando a cestinha, o outro vai também. Então, quanto menor a criança, menos essa atuação docente ela é visível. Isso permite que a criança tenha, digamos, eu vou usar aqui, eu nem sei se eu deveria, porque abre uma porta, uma ilusão de protagonismo. Bem, não vou em frente aí, porque senão abre uma porta que a gente não tem. Ou seja, quanto menor a criança, mais o preparo do professor tem que ser tanto para que ele atue sobre si mesmo e o ambiente, e a criança seja, digamos assim, a partir dessa ambiência, possa ter a ilusão de que está fazendo porque quer. Dá para entender? E não submetendo a sua vontade a uma regra, a uma norma, a uma moralidade externa. Por quê? Porque é o fortalecimento da atuação si-mundo. O si é importante, e o mundo também. E eles têm que entrar nessa composição. Bem, acho que é isso que eu tinha que falar, né? Mais alguma coisa que perdi? Acho que não, professora. Olha, é aquilo que eu dizia, né? É só alegria. Eu escutando as três aqui, realmente é uma educação que nós estamos falando aqui, eu acredito, professor Leandro, olha, estou toda hora ali puxando a orelha, sei que você está aí acompanhando. Mas o que nós estamos fundando aqui, prestem muita atenção. Nós vamos levar esse movimento para as outras universidades, porque eu estou nessa bandeira. Nós estamos fundando aqui uma educação que não é mais tão somente para corpos materiais, mas é uma educação para o espírito. Eu me sinto confortável aqui com as três, porque sou uma leitora, né? Eu conheço bem a obra de Freire. Sou docente ainda na Fundação Lusófica. E sou uma admiradora, apaixonada pela pedagogia Waldorf. Claro que não tem os elementos que a professora trouxe, mas eu vejo muitas coisas em comuns aqui. Quando a professora fala, a minha provocação foi pontual, porque nós temos esse ponto em comum com essas pedagogias. Tornar-se quem se é, professora. Porque nós temos um espírito, nós temos esse lado bom. Espírito não é algo que vem aqui rebaixar, não é isso. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando
né, desse ser que está aí todo dia te perturbando, faz direito, faz bem feito, faz melhor, vai amar, vai fazer o bem, vai fazer o bem, vai fazer o bem. Eu digo para os meus alunos, tem um jargão lá, que eu vou partilhar aqui com todo mundo, depois o povo aí escreve aí nos comentários, olha, o bem tem pressa, o bem tem pressa, o bem tem... Vamos levantar esse jargão, professora Sheila, você fala isso, é um jargão que eu já botei lá. O bem tem pressa e nós temos que levantar essa bandeira. Nós temos que levantar essa bandeira, que essa bandeira é fazer acordar a bela adormecida. Eu digo para os meninos, nós temos uma bela adormecida. A professora Maíra trouxe as 3 naturezas do ser humano, a configuração, que é a configuração física, psíquica, gente. Nós não conhecemos nada de nós mesmos. Nós não sabemos nada. Às vezes os meninos falam, vou ensinar a pensar, a escola ensina a pensar. Gente, tu está pensando agora? O que é o pensar? Você está pensando? Você está recordando? Você está fazendo o quê? Como é que eu vou ensinar a pensar? Fala, Maíra. Esse negócio aí. Você me fez lembrar uma situação que eu vivi uma vez fazendo uma palestra para um conjunto de diretoras. E eu apresentei... Ó, é bate-papo mesmo, eu não gosto desse negócio dessa mediação assim, não, porque isso não é educação. Pode falar, Maíra, depois você... Posso falar? Então tá ótimo. Um bate-papo aqui, um bate-papo. Viu, Nina e Ana? Conta aí, Maíra. Nós estamos intercambiando, né, Sheila? Mas aqui, é interessante, porque você me fez lembrar, uma vez eu realizei uma palestra para um grupo de diretoras. E aí apresentei essa concepção, né, de ser humano da logosofia, e quando eu falei sobre a realidade dos sentimentos, né, e do papel que os sentimentos cumprem na vida, depois uma delas me procurou e falou assim, Maíra, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, né, que o sentimento ele pode ser cultivado, que ele equilibra a vida. E ela falou assim, experimentando uma nostalgia, uma tristeza, que ela falou assim, eu já estou aposentando, quanta coisa que eu deixei de fazer, né, na educação, por falta de conhecimento dessa realidade. Então, bom, muito bom, vou falar bem mineira, tá? Bom demais ver, né? Nossa, eu tenho o pé lá, né? De vez em quando eu escorrego, né? Esperança que for, tanto conviver. Ouvindo, né? Porque é isso, nós temos que trabalhar tendo em conta essa realidade, porque nós precisamos de viver, nós precisamos de um mundo melhor, e nós só teremos um mundo melhor se o indivíduo for melhor. Né? Sim, foi bom você ter falado isso aí, Maíra, que essa coisa... Pode falar? À vontade, aqui é um bate-papo, nós estamos numa conversa, nós estamos assim, é um momento único. De aprender os sentimentos, né, de conhecer as emoções, e eu estou lendo o livro do Leo Buscaglia, não sei se vocês conhecem, né, que foi um dos primeiros a falar, ele teve um curso sobre amor na Universidade de Harvard. Você tem o nome, Ana? Vou colocar aqui, peraí, Leo Buscaglia. Ele é de origem italiana, né, mas mudou cedo para os Estados Unidos, acho que ele já faleceu, mas ele tem livros, né, sobre o amor, aprendendo sobre o amor, né, e vivendo e aprendendo sobre o amor, enfim, 3 livros já que eu comprei dele, e ele fala isso, que a gente pode aprender a amar, né, que o amor é um sentimento, uma emoção para se aprender, a gente precisa desse aprendizado no amor, né, não é algo que você, sabe, assim, que surgiu do nada, não é, né, e é isso que eu acho importante da gente lembrar e frisar, né. Aí, se eu puder voltar aqui, porque eu acho que a Maíra ia responder sobre a questão da logosofia na escola pública, né? Sim. E também, talvez perguntar para a Nina, porque eu trabalho eu sou formadora de professores de língua inglesa, então, né, eu trabalho com estagiários nas escolas, e quando a gente vai nas escolas, né, a gente percebe, assim, alguns problemas, né, da questão de disciplina, indisciplina, né, às vezes do interesse, e eu fiquei pensando, se será que a pedagogia Waldorf, ela tem que começar desde o início, ou ela poderia também ser, assim, talvez uma intervenção, ou alguma coisa em alguma escola que estivesse tendo alguma questão, né, tanto a Waldorf quanto a logosofia também. Se vocês puderem falar um pouquinho. Se eu puder responder agora, eu prefiro, porque eu queria usar, então, para responder essa pergunta,
né? Se isso pode ser uma vivência isolada, não um currículo, eu vou usar o Léo Buscaglia. Então, eu vou usar o próprio Léo. O Léo, quando ele ia fazer uma palestra, muitas vezes, ele levava para sua palestra sacos de folhas secas. Sim. E aí ele espalhava as folhas secas pelo chão. E as pessoas, ao chegarem no auditório, elas tinham que pisar naquelas folhas secas. Uhum. Isso é uma experiência Waldorf vivencial. Uhum. Então, se você pensar o corpo todo, a experiência do corpo inteiro, muda completamente a postura como você está dentro de um auditório. Então, esse experimento do Léo Buscaglia, né, famoso, é um experimento que a gente poderia dizer que é Waldorf. Né? Por quê? Porque traz uma materialidade, traz o sensorial, desloca o conhecimento apenas intelectivo e o traz para o corpo todo, e promove uma experiência ampliada. Então, eu mesma como educadora, agora estou aposentada, mas eu mesma como educadora já percorri diversas escolas, das mais diversas metodologias públicas e privadas, a promover experiências tanto com os docentes, como com os discentes, como com as famílias, inspiradas na educação steineriana. Isso muda a perspectiva. Às vezes, num final de semana ou numa tarde, você consegue afetar aquelas pessoas de tal maneira que a experiência docente ou mesmo discente já não será a mesma. Não é? Obrigada, Nina. Muito bom. Agora, a pedagogia logosófica, ela pode ser aplicada em qualquer escola. Basta o educador realizar na própria vida. Não tem como, né? Se eu realizo esses conceitos, é como a Sheila falou, ela aplica o tempo todo. Então, se eu consigo, né, realizar na minha vida, eu levo. E eu levo em qualquer ambiente. E é interessante porque não é só no ambiente educacional, nos lares também. Os pais que se vinculam à pedagogia logosófica, eles também são muito, muito beneficiados. E o ambiente escolar, ele se constitui num oásis de paz. Por quê? Porque cada um cuida de si mesmo e quer o melhor para si e para os demais, os ambientes ficam muito bons, né? Então, eu sinto, e é interessante que a Nina destacou tanto esse aspecto sobre o ambiente. O ambiente, ele é muito importante na formação do ser. Se nós, educadores, tivéssemos consciência disso, nós cuidaríamos muito mais do nosso ambiente interno, porque o ambiente físico é um reflexo do que a gente tem internamente, né? Então, acho que esse aspecto do ambiente ele tem que ficar, assim, realmente muito em destaque para os educadores, para os pais, porque ele é isso na formação do ser. Pessoal... Mas o relógio, ele insiste em caminhar. Esse tempo que é devorador de vida, não é? Sheila, eu posso, então, só um minutinho? Pode. Você eu gostaria de divulgar o Congresso Internacional, né, de Pedagogia Logosófica, que nós vamos realizar no ano que vem, em maio, 19 e 20 de maio. Mas também é professor da rede pública, pode estar lá? Todos. Vai ser uma alegria reunirmos, assim, muitos educadores. Alô. O congresso vai ser híbrido, realizado a parte presencial em Belo Horizonte, mas com acesso, né, internacional, porque as escolas também da Argentina e do Uruguai vão participar, as escolas logosóficas. Então, todos, né, vocês são nossas convidadas aí de honra. Olha,
Maíra, só um minuto, nós tivemos uma falha aqui, eu vou replicar o que você disse. Em maio, nós teremos um congresso aberto sobre pedagogia logosa para todo mundo, rede privada, rede pública, todo mundo, é isso? Isso mesmo. Maio, Minas Gerais? Presencialmente em Minas Gerais, mas com projeção para o mundo. E híbrido, né? Para quem queira. Olha aí, pessoal, olha aí a oportunidade. E a professora Ana, né, essa pergunta dela foi muito querida, a professora Ana Marcela. Nossa, eu estou aqui apaixonada por você, gente, sai daqui apaixonada. Quero só falar aqui um pouquinho do comentário do professor Leandro, que ele dá uma dica, e é o aprender a ser e a conviver do Deleuze, né, gente? Não podemos esquecer Deleuze, né? Que fala... E eu gosto de citar Edgar Morin também, Edgar Morin, esse filósofo, sociólogo contemporâneo, que está sempre aí, né? Esse senhorzinho de mais de 90 anos, gente, insistindo em dizer que nós temos que trabalhar a compreensão humana, nós temos que trabalhar conhecimento com afeto, tanta coisa similar a tudo que nós estamos dizendo. Eu não sei não, eu não sei. Nós vamos estar encerrando agora, mas antes... eu quero pedir que cada uma consulte o seu coração agora. Olha, nós vamos trabalhar tudo isso que nós estamos falando aqui na prática. Vocês vão consultar, vou olhar para o coração de vocês nesse momento e vão pensar assim, o que eu não posso sair daqui sem dizer, gente? Eu não posso sair daqui sem dizer isso. Essas pessoas que estão aqui lotando a nossa sala, esses alunos... cheio de sonhos, gente, professores que vão estar aí depois. O que vocês, gente, o que vocês consultam mesmo? E vocês me digam assim, eu não posso sair daqui hoje, eu não posso sair daqui sem dizer isso. Então, dessa vez nós vamos fazer de trás para frente. Professora Nina, o que você não pode sair daqui sem dizer, Nina? Bem, então, já que vocês falaram tanto de sentimento, né? Eu queria trazer uma citação de Rudolf Steiner, deixa eu ver se eu tenho o livro dele aqui, do livro A Filosofia da Liberdade, que ele diz: o sentimento é o meio pelo qual o conceito obtém, inicialmente, vida concreta. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para que a gente alinhe as nossas visões de mundo, né, colocando, porque uma coisa, mesmo que eu não coloque o sentimento, ele está lá. A questão é legitimá-lo na prática pedagógica docente. Legitimar, é disso que se trata, porque mesmo quando ele não faz parte da linha pedagógica, ele está ali, só que ele não é legitimado. E eu acho que o que a gente está trazendo aqui são maneiras múltiplas de legitimar os sentires, os pensares e os quereres dos nossos discentes e dos docentes. Muito obrigada, viu? Gratidão, professora. Muito obrigada. Quando falo coração, né, gente, é um negócio transcendente mesmo, né? Professora querida, Ana Barcelos, quanta gratidão por lhe conhecer. Imagina, a gratidão é minha. Eu acho que é a gente pensar, né, nas situações difíceis que a gente vivencia no dia a dia, como professor universitário, como aluno, como cidadãos, né? Perguntar o que o amor faria agora, né? O que o amor faria nessa situação e que a gente possa escolher e agir com amorosidade, né? Essa escolha diária, momentânea, né, do amor. A todo momento a gente está escolhendo ou não amar, né? E em tempos de ódio é melhor andar amado, né? E eu queria agradecer muitíssimo a você, Sheila, você é uma simpatia, uma amorosidade em pessoa, né? Meu coração aqui está quentinho com a sua acolhida, né? Com a sua alegria que transborda, e agradecer muito a professora Nina, a professora Maíra. Eu aprendi muito com vocês duas e vou seguir lá o canal, né? Vou procurar saber mais, o seu também, Sheila, e espero que a gente possa continuar em contato. Muitíssimo obrigada. Professora, grata pelas palavras.
E assim, um ponto auge, né, na sua fala. É preciso tomar decisões. É preciso tomar decisão. São decisões. Tornar-se o que se é, não é, professora Nina? É tomar decisões. Por onde eu quero caminhar. Criar dentro de si, né, esse lugar, esse lugarzinho, esse oásis dentro de paz, para que a gente possa tomar. Eu, por exemplo, agora, nesse cenário todo, eu tomei a decisão do respeito. Eu tomei essa decisão. Ela é minha, ninguém me tira. Independente das posições que cada um tome, eu tomei a decisão de continuar sendo amorosa. Né? Não é fácil, né, queridas? Não é fácil. Então, agora, professora Maíra, para a gente ir encerrando, culminando a nossa mesa. Professora. Ô, Sheila, né? Pedir seu coração. Vocês estão tocando o meu coração muito nesse momento, né? E aí você falando sobre o respeito, a logosofia destaca, né, que havendo respeito, há harmonia, há amor e há tudo, né? E é uma verdade que eu comprovo também dia a dia. Mas você pediu para eu falar, né, do coração. Então, sabendo que tem tantos educadores nos ouvindo, né, eu diria que essa atividade dessa manhã, ela me enche de confiança e de esperança no futuro. E o educador, ele não pode perder nunca nem a confiança, nem a esperança. E eu experimento vendo, né, tantas pessoas dedicadas, estudando, se empenhando pela realização assim, de um trabalho educacional, né, mais humano. Eu fico assim muito feliz. Então, eu termino essa manhã, né, grata pela oportunidade, viu, Sheila, desse reencontro e, assim, com muita esperança no futuro. Muito obrigada aí, queridas colegas, né, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que nós possamos, assim, nos encher de entusiasmo, de alegria, para realizarmos o nosso trabalho, que ele é muito transcendente. A educação é algo muito transcendente, de grande valor. Obrigada, Sheila. Então é isso, pessoal. Olha, deixar aqui, já pedi que fosse colocado aí o canal da professora Nina Veiga. Eu achei rapidinho, Nina, mas peguei aqui e já mandei. É fácil, gente, Nina Veiga. Vai lá, já estou inscrita, Sua figura fácil. É mesmo, né? Se é facinho, né, menina? Olha, o meu tá lá, é um projeto piloto, eu nem estava assim divulgando, né? Mas dou aqui a oportunidade, acho que é bom. Educação Humanista e Existência, nós falamos de humanismo na educação lá, né? Estava essa semana conversando sobre educar pela positiva, né? Que é algo que a gente tem que fazer, educar pelo positivo, porque assim, né? Eu dizia assim, você vai, por exemplo, né, para um curso de inglês, você não vai esperar que o professor chegue lá e bote as palavras, né, todas erradas, como se escreve errado, mas a gente, às vezes, quando começa a educar, começa a ensinar um modo incorreto, né? Tem toda uma questão lá que vale a pena vocês acompanharem, educação humanista e existência, né? Difícil. E também o site aí, para quem quiser conhecer, depois se você tiver, Nina, um site da Pedagogia Waldorf, você tem, querida, para a gente divulgar aqui rapidamente? Coloquei na apresentação, tanto da federação quanto da... Você tem aí na sua mente, para a gente divulgar? Espera aí, que eu vou... Enquanto você vai procurando, eu já vou dizendo aqui, o da Pedagogia Logosófica, vocês vão encontrar em www.logosofia.org.br, www.logosofia.org.br. Pedagogia Humorosa, aí dito pela professora Ana Barcela, a obra toda, ela já colocou livros, né, a obra de Freire, que ela citou bastante aí, principalmente Pedagogia da Autonomia, né? E é isso. Lembrou, professora?
Senão depois eu boto... Já coloquei lá no comentário. Gente, vocês podem deixar aí visível lá, eu vou deixar também aqui o da Pedagogia Logosófica, depois eu boto lá nos comentários, eu volto, tá, gente? Coloquei nos comentários. Ok, eu depois, mesmo que encerre aqui, eu jogo um comentário com os 2 links para vocês conhecerem, tá bom, meus amores? Queridos... Agradeço imenso. Eu vou encerrar agora com um ensinamento que não poderia deixar de ser, que me acompanha, desta pedagogia também amorosa, que é a logosófica, que diz o seguinte. Vamos lá, o que diz meu coração, vou puxar aqui. Saber ensinar implica ter uma ilimitada tolerância, uma ilimitada paciência, o poder para penetrar em todas as mentes, vai ao coração, né? E dominar uma ciência, gente, que nós somos muito apressados, que é a ciência da espera. Saber ensinar implica ter uma limitada tolerância ou limitada paciência, poder para penetrar em todas as mentes e dominar a ciência da espera. Um dia feliz, por favor, me façam um favor de ter uma vida feliz. Nós não nos encontramos por acaso. E eu não vou largar vocês 3, não. Agora eu vou perturbar vocês. Vocês vão... Excelente. Vocês não têm noção do quanto eu vou... Certamente uma coisa boa. Aqui vai ser um por todos, todos por um, e vamos lá. Beijo no coração. Agradeço, Leandro. Meninos que cuidaram aqui, obrigada. Já pode baixar, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.